Nesta quinta-feira, o mercado financeiro brasileiro apresentou uma movimentação significativa, especialmente em relação à cotação do dólar. O dólar à vista, que é a moeda utilizada nas transações comerciais imediatas, registrava uma alta de 0,75%, sendo cotado a 5,91 tanto na compra quanto na venda. Essa valorização da moeda americana ocorre em um contexto de reações dos investidores à recente decisão do Comitê de Política Monetária, que na véspera anunciou um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, elevando-a para 3,25% ao ano. Essa decisão gerou discussões entre os analistas sobre a falta de uma orientação clara para além do mês de março, levando alguns a ponderar que o pico do ciclo de aperto monetário pode não ser tão alto quanto se esperava inicialmente. Às 10h40, o dólar à vista mantinha sua trajetória de alta, enquanto na B3, o contrato de dólar futuro com primeiro vencimento também apresentava um aumento de 0,86%, subindo 6.000 pontos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também estava em evidência, refletindo as movimentações do mercado que estavam ligadas à decisão do Federal Reserve nos Estados Unidos, onde os índices futuros avançavam, já que os investidores estavam digerindo as implicações dessa decisão. A última vez que a taxa Selic havia atingido 3,25% foi entre as reuniões de agosto e setembro de 2022. Na quarta-feira, o dólar à vista havia encerrado o dia com uma leve baixa de 0,2%, cotado a 5,87, a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando a moeda americana foi negociada a 5,81. Em resposta a essas flutuações, o Banco Central do Brasil anunciou que realizaria um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional, com o objetivo de rolar o vencimento programado para 5 de março de 2025. No que diz respeito ao dólar comercial, a cotação se mantinha estável, com a compra e venda registradas a 5,91. Já o dólar turismo apresentava uma ligeira diferença, sendo cotado a 5,96 na compra e 6,14 na venda. A decisão do Banco Central de seguir com o aperto monetário ao elevar a taxa básica de juros foi um movimento esperado, mas a falta de uma orientação clara sobre futuras ações deixou os investidores em um estado de expectativa e incerteza. O Copom, em seu comunicado, destacou que a magnitude do ciclo de aperto monetário será determinada pelo compromisso firme de convergência da inflação à meta. Essa convergência dependerá de diversos fatores, incluindo a evolução dos preços, as projeções e expectativas do mercado, além do nível de ocupação da economia e do balanço de riscos para a inflação. Alguns analistas interpretaram a falta de um guidance para além de março como um sinal de que a taxa Selic, ao final do ciclo de aperto, poderia ser inferior às projeções atuais do mercado. Eduardo Maltinho, analista de mercados do Ebury Bank, comentou que a mensagem do Copom sugere que a Selic terminal pode não ser tão alta quanto o mercado havia precificado anteriormente. Ele ressaltou que o tom do comunicado, embora rigoroso, não deixou claro se a nova gestão do Banco Central será tão austera quanto a anterior. Essa percepção também se refletiu na curva de juros, onde as taxas futuras para contratos de curto prazo apresentaram recuos de mais de 10 pontos base, indicando um cenário de juros mais baixos do que o esperado. Entretanto, essa visão não era unânime entre os analistas. Alguns apontaram que a decisão do Fed de manter a taxa de juros inalterada, embora esperada, poderia atrair mais recursos para os Estados Unidos, devido aos altos rendimentos da dívida americana. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a política de juros está bem posicionada para enfrentar os desafios atuais, o que poderia sustentar um cenário de juros altos por mais tempo no país. Além disso, a perspectiva sobre o novo governo de Donald Trump, cujas medidas são consideradas inflacionárias por muitos economistas, também influenciava o mercado. A interrupção do ciclo de aumento de juros pelo Fed aumentou o prêmio real dos Estados Unidos, tornando o país mais atrativo para investimentos estrangeiros. A expectativa é de que a sessão de negociação continue volátil, à medida que os mercados analisam uma série de dados econômicos, o que pode alterar a direção da moeda americana no Brasil ao longo do dia.